Olá, florzinhas lindas, mulheres maravilhosas, como vocês estão? Sejam bem-vindas a esse canal que cuida de mulheres com distúrbios uroginecológicos. Para quem não me conhece, eu sou a Ioná, que cuido de mulheres com disfunções uroginecológicas, como incontinência urinária. Cuido de mulheres que têm fraqueza do assoalho pélvico, cuido de mulheres que têm prolapso, eu cuido de mulheres. E eu estou aqui hoje para falar um tema. Para quem não sabe, temos uma playlist no canal que é Desafio 30 Lives. E essas lives eu estou colocando e disponibilizando aqui no canal do YouTube para todas as florzinhas estarem assistindo no horário que elas puderem. Então aqui ficou disponível para que todas consigam ver, porque muitas não poderiam estar naquele momento da live. Enfim, no momento da live, é, caiu. Então, eu estou gravando esse vídeo para disponibilizar para as florzinhas que não estavam durante aquela meia hora de live até eles me bloquearem. Até, na verdade, não é que bloqueou, é que caiu, né? Pode ser a questões das palavras, depois eu vou estar entrando em contato com o suporte deles lá, como pode ser a música. Eu coloquei uma música lá, mas para quem não me segue, então já fica aqui. Tenho as minhas redes sociais ali embaixo, tá? Do Instagram. Já me segue lá, lá eu posto mais coisas, lá acaba sendo mais fácil essa comunicação, eu interagir com vocês, tá? Temos também um grupo das mulheres das florzinhas que estão no método Força Íntima. Então, para quem não sabe, eu sou criadora de um método Força Íntima, eu sou criadora de um método que cuida das mulheres e ajuda essas mulheres a saírem do desconforto da incontinência urinária, tá? Independente de qual tipo da incontinência urinária, eu ajudo essas florzinhas a florescerem e a se ver livre desse desconforto. Então vamos lá. O que, que é uma disfunção sexual? Então, para que vocês entendam, o corpo feminino, o corpo da mulher, ela é envolvido com todas as estruturas pélvicas, de ligamento, de músculo, toda aquela região feminina ali, é tudo interligado. Quando algo não está bom, o outro sobrecarrega outra estrutura, que sobrecarrega outra estrutura e que acaba gerando algumas situações, algumas disfunções, alguns distúrbios, algumas alterações momentâneas ou não que ocasiona a má qualidade de vida das mulheres. Então, hoje, a disfunção sexual, ela é importante a mulher falar sobre isso, porque ela está diretamente ligada à saúde feminina, ela está diretamente ligada na qualidade dessa mulher, ela está ligada na autoestima dessa mulher, ela está interligada nos hormônios, da viscosidade, do brilho, das emoções, dos sentimentos dessa mulher. Então, é importantíssimo a gente estar falando sobre esse assunto. Então, vamos lá, né? O que que é para as florzinhas aqui entenderem? O que que é a disfunção sexual? O que caracteriza ela? Então, o que caracteriza a disfunção sexual na mulher é simplesmente as alterações ou perturbações desse ciclo na resposta sexual da pessoa. Então, essas alterações, essas perturbações impede a vivência de uma vida sexual satisfatória, gratificante. E isso vai ocasionar um desconforto muito grande, fazendo com que a mulher ela
perca um pouco da qualidade de vida, ela perde a autoestima, ela acaba tendo prejuízos emocionais envolvidos, de preocupações, de incertezas, de medo. Então, para essas mulheres, é que é a nossa conversa hoje, certo, florzinhas lindas? Então vamos lá, falando um pouquinho da tudo que envolve que eu converso no mundo feminino. Eu falo que nós temos quando tem um distúrbio ocasiona outro, porque nós somos tudo muito interligados, né? E nas mulheres isso não é diferente. E ocorre que quando essa florzinha, essa mulher, ela tem algum distúrbio, ela pode envolver outros. Então, tudo que eu falo aqui envolve, a maioria das vezes, a incontinência urinária devido ao número das mulheres que têm esse desconforto. Então, por exemplo, a mulher ela pode ter uma disfunção sexual vinda de um distúrbio uroginecológico, por exemplo, um prolapso genital. Para quem não sabe, tem vídeo aqui no canal falando sobre esses distúrbios, tá? Pode ser simplesmente por uma incontinência urinária. Então, ela pode vir a disfunção, essa alteração sexual, ela pode vir devido à situação da incontinência urinária. Então, a mulher ela desenvolveu primeiro aquele distúrbio uroginecológico para depois desenvolver a disfunção sexual. Como pode ser o contrário? Essa florzinha ela ter essa disfunção sexual por qualquer outro motivo emocional ou familiar, algo assim, que ela acabe desenvolvendo um distúrbio uroginecológico. Então, é muito comum a gente ver ou uma situação ou outra, ou um veio devido eu já falo, a disfunção sexual, para quem tem incontinência urinária, vai ter a disfunção sexual pela diminuição do libido, do ressecamento, da falta de lubrificação, até mesmo pelo próprio, alguns medicamentos ocasionam isso, a gente vai falar mais abaixo aqui para vocês, tá? Antes de mais nada, antes que eu esqueça, florzinhas lindas, coloque para mim, ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos aqui no canal. Coloquem se inscreva também, se inscreve no nosso canal. Nós temos o grupo, já falei das redes sociais. Então, o que faltou falar foi em relação a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Então, o que é muito importante vocês entenderem, Florzinha, é que cada uma de vocês, mulheres lindas, maravilhosas, é única. Vocês são única, cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma tem a sua vida, cada uma tem o seu corpo, cada um tem o seu biofísico, cada um tem o seu biotipo, cada um tem um parceiro, outras não têm. Então, outras têm múltiplos, a gente não sabe. Então, cada uma tem uma situação diferente que se torna única, certo? Então, a gente vai falar de um modo geral e que é muito importante, eu sempre falo aqui no canal, você está indo ao médico, você está conversando com o seu médico, entende? Porque é importante um direcionamento correto, uma avaliação física correta, para que saiba corretamente aquilo que você tem. Então, não negligencie, por favor, com o seu corpo e tenha um acompanhamento com um profissional qualificado. E nós vamos passar para os tipos. Muitas viram e falam assim: umas que não consegue, só fala no modo geral, mas nós temos nomes para essas disfunções, para esses desconfortos, tá? Então, nós temos o transtorno do desejo sexual hipoativo. O transtorno do desejo sexual hipoativo, ele geralmente ele é caracterizado pela falta do desejo, pela falta da vontade da mulher de ter relação com esse parceiro. A mulher ou com qualquer outro,
parceiro, né? Então, existem causas que são físicas. Mulheres que não têm vontade nenhum, pode ser questões de alterações hormonais, elas podem ser medicamentosas, elas podem ser por estresse, elas podem ser por depressão ou mesmo por uma ansiedade. Então, essa falta do desejo é chamado transtorno de desejo sexual hipoativo, TDSH. Nós temos um outro também. O outro é um transtorno de excitação sexual feminina. Então, TESF. Então, esse daqui, as mulheres, elas sentem a dificuldade de persistirem em atingir ou manter a excitação. Então, elas até conseguem se excitar de uma certa forma, elas conseguem ter a vontade, mas elas não conseguem mantê-las, tá? E isso pode ser um problema físico, como problemas vasculares. Mulheres que não têm, não ativam essa musculatura, mulheres que não têm a resistência, que não trabalham essa flexibilidade da musculatura, que não reconhecem, que não conhecem a sua musculatura interna, elas podem sim desenvolver esse tipo de transtorno, tá? Por problemas vasculares. Então, quando a gente ativa a musculatura, a gente está enviando oxigenação para ela. A gente está fazendo com que aquele músculo ganhe fibras, elasticidade, reconhecimento, que o cérebro reconheça. E tem toda uma movimentação e ativação dessa circulação nesse local, né? Outros por distúrbios diabéticos, pessoas com diabetes que têm alterações vasculares também pode ter a TESF, né, que é a falta ou a dificuldade da persistência de manter aquela excitação, né? E problemas psicológicos também, que nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente. Então, a falta de resposta aos estímulos sexuais, então faz com que essa mulher ela tenha dificuldade de responder com excitação, sabe? Então, aquele estímulo que dá, ela até às vezes quer ali, ela quer, mas não consegue, sabe? Existem desconforto, aí vai gerar dor por conta que ela não consegue manter aquele desejo, aquela excitação. O outro transtorno é o transtorno do orgasmo feminino, TOF. Esse daqui envolve a dificuldade persistente de atingir o orgasmo. Então, a mulher, ela tem a vontade, ela está ali, ela está na ativação, ela está excitada, mas ela não consegue chegar no final, que é o orgasmo, tá? Então, ela até consegue ir, consegue gerar o prazer, ela consegue, né, ter aquele prazer, mas ela não chega no finalmente, que é ter o orgasmo. E pode ser, a maioria são por transtornos emocionais. Algumas são condições médicas, tá? São sim, mas se a gente parar para pensar, vamos lá. Aquela musculatura, ela recebeu um estímulo. Ela recebeu um estímulo, ela ativou, ela persistiu na excitação. Então, quer dizer, ela está recebendo o estímulo. Agora, o que ocorreu durante aquele ato para que ela não conseguisse chegar no finalmente, isso daí é o que tem que ser entendido pela florzinha, entendido pela mulher, para que ela consiga trabalhar melhor a situação. Você entendendo o que está ocorrendo, é uma emoção, é um pensamento, é uma lembrança, é algo que esteja te atrapalhando nesse momento, né, que chegue até o final ali, é, ou é o parceiro que não consegue se manter num certo período, existem várias situações que pode acontecer que você não chegue até o final e que você entendendo, você consegue trabalhar e reverter essa situação
para aumentar esse desempenho, para melhorar esse desempenho, para que você consiga, porque quando a mulher consegue, a gente sabe que tem as distribuições hormonais, tem todas aquelas alterações do relaxamento após o orgasmo, então é fundamental para as florzinhas ativas aí sexualmente. Vamos lá. Então, nós temos um outro aqui, e esse daqui são para as florzinhas, tanto as florzinhas que estão ativas, as florzinhas que estiveram ativas, as florzinhas meio ativas e as não ativas, que é o vaginismo. O que é o vaginismo, Iona? O vaginismo nada mais é que a contração dessa musculatura, contração do músculo da vagina, que contrai involuntariamente. Quando ele contrai involuntariamente, ele faz com que esse músculo ele fique muito rígido, ele fique muito tenso e acaba que ele não ele fica tão duro e dificulta a penetração. Então vamos lá. Para as florzinhas ativas, muitas vezes, quem tem o vaginismo, né, pode ser por alguma condição física, por algum problema desenvolvido, isso pode ocorrer. Mas, muitas vezes, a mulher que está com vaginismo, ela é por conta da falta da frequência da atividade sexual, geralmente pela diminuição dessa frequência porque é uma musculatura que está um pouco mais em desuso, tá joia? Então, geralmente, essa musculatura ela fica tão rígida que ela tem uma diminuição da dilatação. Então, quando o pênis for penetrar, ele não consegue direito, ou essa mulher vai ter muita dor e muito desconforto. Aí as florzinhas de plantão que estão me dizendo aí, ah, mas eu não tenho mais, não quero nem saber disso. Mas tem mulheres que por não terem, elas desenvolvem o vaginismo e elas acabam, porque já tiveram alguma vez na vida. Por exemplo, tiveram filho, tiveram algum problema e nunca mais quis saber. Ou aquelas que sofreram um certo abuso e também depois não quis mais saber. Então, geralmente já tiveram uma relação, pelo menos, e que desenvolve que essa musculatura fica na contração e ela desenvolve uma hipertrofia. Aí me fala, mas eu não quero usar mais. Mas e como vai fazer um exame? Então, por exemplo, um ultrassom transvaginal, como que faz esse ultrassom? Então, é importante que essa musculatura ela esteja relaxada para o momento que precise. Por exemplo, no caso do Papa Nicolau, para fazer os seus exames, né, para fazer a avaliação de rotina, o médico precisa. E mulheres que têm o vaginismo, elas não conseguem. É tanta dor, é tanto desconforto ou as florzinhas que têm uma diminuição da frequência. Então, as florzinhas elas diminuem a quantidade de vezes, às vezes tem florzinhas que passam até mês sem ter o ato, a relação e acaba tendo vaginismo. Outra situação é casais que vão chegando a uma certa idade, né? E vai tendo algumas dificuldades, tanto de um lado quanto do outro. Então, essa mulher, geralmente, ela desenvolve um vaginismo, e o homem, que já também já está com uma certa idade, ele precisa ter um esforço muito maior para desenvolver aquele ato, para conseguir eh, fazer toda aquela movimentação, então para ele já é um esforço muito grande, ele acaba também dificultando e não conseguindo. Então é um ciclo que a mulher ela precisa prestar atenção, porque existem tratamentos para amenizar isso e diminuir, para que tenha uma vida ativa sexual normal ou dentro dos padrões, né, da normalidade ou possível normalidade, né, dentro do seu cotidiano aí. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é mais ou menos isso, tá? É, então, até nisso vai estar ajudando o seu parceiro aí a ter menos esforço, né, a fazer menos esforço. Muitas vezes nós sabemos que também tem a questão emocional, além da física, envolvida na questão do vaginismo, né? Então, toda a situação, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, toda a situação da disfunção sexual tem um envolvimento psicológico envolvido no meio.
Aí nós temos um outro tipo chamado dispareunia. Dispareunia simplesmente é o nome que dá do que as florzinhas sentem mediante a disfunção, que é a dor. Então, dispareunia é a dor genital durante o ato ou depois da atividade sexual. Então, ela pode ser tanto superficial quanto profunda. Quando é superficial? Quando é quando inicia na entradinha ou inicia um pouquinho mais pro canal, quando começa, depois melhora. Ou profunda, mulheres que têm muita dor lá no fundo da vagina, bem na região pélvica. Então, essas mulheres também têm uma dispareunia, ela pode ser profunda. Pode ser por estrutura corporal, imagina uma mulher um pouco mais miudinha, com cara mais avantajado, né? Tem questões, estruturas físicas aí que tem que ser vista e conversada com o parceiro e se adequar a todo aquele movimento maravilhoso. Aqui nós já vamos entrar para as causas. Então, as florzinhas que já estão me acompanhando, o que a gente conversou sobre a menopausa, uma das causas também que gera um aumento das disfunções sexuais é a menopausa. Então, devido às alterações hormonais durante a menopausa, pode levar aquele ressecamento da vagina, ou diminuição do libido, levando a um desconforto durante o ato sexual. Então, a menopausa, né, ela pode gerar sim esse desconforto. Uma outra situação, qualquer disfunção, uma outra situação de causa, tá? Qualquer disfunção uroginecológica, ela pode levar a uma disfunção sexual. Então vamos lá, um músculo do assoalho pélvico. Então vamos pensar aqui: músculo pubococcígeno, isquiococcígeno, pubo-retal, são músculos que estão mais abaixo, que envolve ali perto da onde termina a sua coluna, no cóccix ali, tudo ali na região do reto, do ânus, da vagina, toda aquela musculatura que está ao redor, as musculaturas internas, todas elas ali, se elas estiverem enfraquecidas, já diz que o seu corpo não está sendo bem nutrido, não está sendo estimulado, e isso pode também levar ao aumento dessas disfunções sexuais. Aqui nós já passamos para outra causa, tensão muscular excessiva. Então, geralmente as mulheres que têm o vaginismo, ela tem essa tensão muscular muito grande. Mulheres que são muito rígidas, são mulheres que têm geralmente elas têm uma depressão, geralmente elas são um pouco mais reservadas, elas tendem a ter essa musculatura tensa, então podendo gerar também um aumento dessas disfunções, alterações ou piora do quadro das disfunções sexuais. O impacto psicológico, então as questões emocionais. Aqui eu entro, por exemplo, existem mulheres que, por problemas emocionais, desenvolvem uma disfunção sexual. Existem mulheres que têm uma disfunção sexual e que desenvolvem um problema emocional psicológico, tá? Então, geralmente, por exemplo, um ciclo que a gente vê muito acontecer. Mulher, ela desenvolve uma incontinência urinária, gera um desconforto, uma má qualidade de vida, ela gera medo, ela gera vários obstáculos e ela acaba tendo o quê? Um sentimento e uma diminuição das atividades dela. Geralmente, mulheres que têm incontinência urinária, de início, eles dão um medicamento. Esse medicamento, eles também podem diminuir o libido, a vontade. Tudo isso que eu te falei gera um problema emocional, de mente, da cabeça. Então, tem o físico que gerou emocional, mas existem casos
de mulheres com depressão, com mulheres que têm um outro tipo de problema que geram um disfurso, uma disfunção sexual. Elas geram também uma disfunção urogenicológica e geram a disfunção. Entende? Então, uma coisa pode levar a outra. Parto, trauma pélvico. Então, se a gente, ó, tudo que eu falo tá envolvido, na mulher está envolvido músculo, tendão, hormônio. Para e pensa, tudo. O parto. Durante o parto, pode fazer aquelas episiotomias ou as lacerações. Pode gerar o quê? Uma lesão naquele lugar. Aquela lesão, ela pode gerar dor, que é dispareunia, ela pode ter um aumento dessa hipertrofia, gerando um vaginismo. Entende? Aquela dor, aquele desconforto pode ocasionar um trauma nessa mulher, então a questão emocional dela está envolvida no meio e ela começa a ter a falta do desejo, ou até mesmo ela até tem vontade, mas ela não consegue manter, ou até mesmo chegar até o orgasmo. Entende? Então, toda essa região, se ela não tiver trabalhada, se ela não tiver educada, se ela não tiver controlada, ela pode gerar algum outro desconforto. Aqui nós temos o envelhecimento, então a gente já sabe que é devido até às questões hormonais, envelhecimento da estrutura. Se a gente parar e pensar de um braço que quando você tinha 18, 20 anos, vamos colocar 20, 20 e poucos anos, para um braço que está com 70 anos, a gente sabe que tem as diferenças de forças. E isso não diferencia para o seu assoalho pélvico. Então, aqui na mulher, o assoalho pélvico, os músculos, todos envolvidos nessa região da mulher, também é da mesma forma. Com o envelhecimento, perde força, perde fibra, perde resistência, perde controle, perde força. E as questões hormonais no envelhecimento alteram. Então, a gente já sabe, na menopausa, o climatério, menopausa, diminui o estrogênio, diminui a progesterona, diminui o libido, aumenta os riscos de terem distúrbios urogenicológicos. Então, são várias questões ali com o envelhecimento e as alterações dos hormônios. Cirurgias pélvicas advindas de alguma situação, por algum distúrbio, por algum problema, ou cirurgias por causa de traumas, né? Então, a mulher tem sofreu algum trauma e ela está tendo que fazer aquela reparação, né? Cirurgia pélvica, de alguma forma, ela acaba podendo gerar desconforto sexual. Mulheres que fazem até mesmo procedimento estético, que fazem aquele a lipo, não, abdominoplastia, tem a reparação de vulva, diminuição do canal. Existem essas cirurgias reparadoras estéticas que também pode gerar essas disfunções, tá bom? Alguns medicamentos, então lembra que eu falei lá da incontinência urinária? Alguns medicamentos que tratam os distúrbios uroginecológicos podem gerar também o ressecamento e a diminuição desse libido, fazendo com que essa mulher tenha mais desconforto, dispareunia, assim essa mulher também tenha menos qualidade do ato. Aqui nós passamos por uma avaliação. Então, como que é feito o diagnóstico disso? Meu Deus. O que é importantíssimo vocês saírem dessas lives entendendo, desculpa, o quanto é importante o autocuidado, o quanto é importante você sentir o seu corpo para entender, porque a partir desse momento você sabe o que é a sua vida, o seu relacionamento, as suas atividades. Então você vai conseguir levar isso para o seu médico falando, olha, antes era assim, mas agora eu tô assim, mas aí vamos entender o porquê que tá assim agora. Tem algum outro distúrbio? Fazer os exames corretamente para descobrir. Uma infecção de urina também pode gerar, uma incontinência urinária pode gerar, um distúrbio qualquer urogenicológico pode gerar disfunção sexual, como pode ser simplesmente questões emocionais. Mas estava tudo bem, meu parceiro é lindo, maravilhoso.
Mas calma, pode acontecer. Então, isso é uma causa mais comum que em algum momento da vida a mulher vai ter. Algum momento da vida essa mulher ela vai apresentar algum desconforto de uma forma ou de outra, não tem como. Não vai, você não vai ser a primeira, não vai ser a última, todas vão apresentar, principalmente as que estão na fase ativa. Só que aí eu vou um pouco mais além, até mesmo para as florzinhas que não estão ativas. Mulheres que já tiveram marido, às vezes está viúva, ou separaram, ou mulheres que não têm o ato, por escolha, por qualquer algo assim. É importante entender que esses distúrbios, por exemplo, como o vaginismo, né, ele te gera um problema maior, até mesmo para fazer um exame. E a qualidade, o humor, o brilho, a viscosidade da mulher, ela diminui nas mulheres também, tá? Nas mulheres que têm a disfunção sexual, porque você não precisa ter o ato para que você cuide da sua musculatura, para que você ative ela sem o ato. Você não precisa somente do ato. Agora, aquelas que estão ativas, eu costumo dizer que tem até os exercícios que fazem junto para ativar essa musculatura e melhorar. Até mesmo para que elas consigam, aquelas que não têm o orgasmo, consiga mais rápido. Aquelas que não conseguem manter, elas têm a resistência, elas têm a coordenação, a flexibilidade, ativou a vascularização, tá melhor, elas conseguem manter e chegar na excitação e consegue desenvolver até chegar no orgasmo. Então, quando se tem um autoconhecimento do seu corpo, uma aceitação, um entendimento, um reconhecimento, facilita para que você vá no seu médico e entenda o que está ocorrendo. Se isso é uma questão emocional ou uma questão ambiental, se isso é uma questão física, fisiológica, às vezes uma diabetes, às vezes é uma questão de um outro distúrbio que você não está vendo ainda, por exemplo, uma cistocele. Então, às vezes ocorre outras situações, por isso que é importante você ir ao seu médico para fazer a avaliação adequada, tá? Então, aqui eu já vou entrar na parte o quê? Do tratamento, igual eu falei o quê? Ir ao médico, fazer os exames, entender a situação que está ocorrendo com o seu corpo, com a sua mente, com o que está no momento. A outra, que é extremamente importante, independente se iniciou pelo psicológico, se iniciou pela estrutura física, independente por onde começou, deve-se procurar um apoio psicológico, um acolhimento psicológico para ajudar nessas questões emocionais, para ajudar você, Florzinha, a entender melhor o que está ocorrendo, até mesmo se são situações do marido, do cônjuge, do parceiro, de namorado que for, entende? Que às vezes são situações que quem está vivendo naquele momento não tem uma visão e não compreende aquilo ali, uma compreensão melhor do que está ocorrendo. Então é importante esse acolhimento psicológico que vai te ajudar a distribuir essas emoções para que até mesmo melhore as condições das disfunções sexuais. Se ela vir já dos problemas emocionais, a gente já sabe que vai estar ali a resolução. Se ela vem de um problema físico, como você foi no médico e está tratando a causa física, vai precisar tratar a causa emocional que aquele problema físico ocasionou. Então, vai ocorrer que você vai ser curado, ajudado ou melhorou essa questão, porque você trabalhou os dois, certo? Alguns médicos fazem tratamento hormonais, outros também têm alguns medicamentos que ajudam. Também tem os dispositivos que algumas mulheres gostam de utilizar. Por exemplo, no vaginismo, nós fisioterapeutas costumamos a utilizar os alargadores, tá? Então, tem os alargadores, tem desde o mais fininho que vai aumentando, dependendo do corpo feminino. Então, nós temos os dispositivos, os acessórios que ajudam as mulheres
eh, a trabalhar essa musculatura, a ativá-las, a melhorar essa questão da vascularização. Ah, mas eu não gosto disso de jeito nenhum, é só com isso. Não, mulheres. Então, as mulheres aí que elas não estão ativas, que elas não querem, que elas não gostam, que elas não pensam, e elas estão tendo essas questões, esses desconfortos. A questão aqui é fazer com que você entenda que existem possibilidades, mas que não sejam somente aquelas. Então, esses alagadores, essas questões assim, não é somente isso. O principal de tudo é você reconhecer essa musculatura e trabalhar ela. Como que trabalha isso, Ioná? A fisioterapia ela trabalha com os exercícios. Os mesmos exercícios que a gente faz para os distúrbios uroginecológicos, para as mulheres que têm incontinência urinária, são os exercícios que a gente precisa para ativar essa musculatura. São exercícios que a gente faz para relaxar essa musculatura. Porque, por exemplo, uma musculatura que está muito contraída, com dor, ressecada, ela fica rígida, ela fica tensa. Então a gente precisa o quê? Fazer com que ela relaxe. Quando ela pega, ela relaxa essa musculatura, essa mulher ela consegue desenvolver melhor o papel. Se ela não está ativa, essa mulher ela distribui melhor os hormônios, aflora toda aquela questão. Ah, mas aí eu vou ter. Não, não é isso, Florzinha. É entender que nós mulheres, Deus criou a gente aqui com um corpo feminino, que temos essa região que precisa ser trabalhada. É um músculo como o da sua mão, é um músculo como o do seu pé, sua perna. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem uma lesão da mão, tem que engessar a mão. Vou fazer algo mais visível para vocês. Então, ficou lá 15, 20 dias com a mão engessada, parada ali, certo? Quando tira, retira aquele gesso. A- Se você nunca engessou, tenta pensar em algo parado por muito tempo. A primeira coisa que você faz é tentar mexer. Você vê que tá duro, duro, você não consegue fazer um movimento. Você não consegue fazer aquela, sabe, a mobilização. O que que acontece? A gente trabalha o quê? A amplitude, o movimentar, a angulação. Então, imagina que essa musculatura começa a ficar o quê? Esses dedos mais flexíveis, ó. Tô flexível, ó. Tô movimentando. Mas aí eu vou lá e vou pegar uma xícara, um copo, né? Esse aqui já tá até vazio, mas vou pegar um copo. Eu não consigo pegar esse copo cheio, por exemplo. Eu não consigo. Me falta o quê? Força. Eu não consigo pegar aquela sacolinha. Eu não consigo eh, pegar uma xícara, um bule de água, uma panela que eu pegava antes. Eu não tenho a pega, eu não tenho apreensão. Por exemplo, eu não tenho o quê? A força. Ah, mas aí agora eu ganhei um pouco da força, porque eu treinei, né? Eu fortaleci, eu ganhei a amplitude, eu ganhei a resistência, trabalhei a força, tudo em conjunto. Quando eu falo assim, ah, mas agora eu consigo pegar, mas eu não consigo segurar por muito tempo. Ah, então eu consigo pegar o bule cheio de água, consegui pegar, mas se for para mim ficar virando ele assim, eu não consigo. Então me falta o quê? A resistência. Entende? Então nós ganhamos a flexibilidade, a gente ganhou a força que trabalha em conjunto com a resistência. E tudo isso, quando a mão você tira, ela está muito parada, por exemplo, qualquer musculatura, você tem que pensar para fazer algo, você tem que pensar para que ela execute algo. A mesma coisa, se a gente transferir para a musculatura do assoalho pélvico, a musculatura que está interna de você, que você nunca trabalhou, é da mesma forma, entende? Então precisa ganhar amplitude, precisa ganhar resistência, precisa ganhar flexibilidade, precisa ganhar força. Da mesma forma, independente se está ativa ou não. Então, florzinhas que não estão ativas, vocês precisam trabalhar porque pode gerar um outro problema. Entende? Então, de tudo isso, o principal
vocês entenderem a autoavaliação, o se conhecer, o entender da onde está vindo essa disfunção, o que está ocorrendo com o meu corpo, com a minha mente e ao meu redor, com o meu ambiente, para conseguir melhorar essa questão. Tá joia, florzinhas? No mais, entende que o fortalecimento do assoalho pélvico é tudo na vida da mulher, independente se é disfunção sexual, se está ativa, se não está, independente da idade, né, a partir dos seus 25, 30 anos, é extremamente importante trabalhar isso. E eu estou aqui para ajudar você. Coloque nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, o que vocês precisarem, é só perguntar aí. No mais, está sendo um prazer nesse desafio estar com vocês. Muito obrigada, gratidão, até o próximo.